Olá, sejam todas muito bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Que saudades falar tudo isso de uma vez juntos. Há quanto tempo que a gente não voltava e trazia um novo episódio? Aproximadamente 1 ano e a gente está de volta. Estamos começando mais uma temporada do nosso podcast, que vai ter quantos episódios? Não sei. Vamos tocando, vamos criando, vamos desenvolvendo o nosso podcast. Deixa aqui essa resposta. A espiritualidade amiga que vai nos ajudando cuida dessa parte. A gente só trabalha por aqui. Eu tô no mesmo banco, de frente ao mesmo microfone, com meu parceiro de edição e trabalhos técnicos, Fernando Teixeira, e cheio de esperança para mais uma nova temporada. Para você que chegou agora e não sabe, o nosso podcast tem a Rádio Café Music como parceira, a escola de música aqui da Zona Norte de São Paulo, e o estúdio da Rádio Café, estúdio da própria escola em que a gente grava todos os nossos episódios. Em mais uma temporada, o contrato foi renovado. Acompanhe o trabalho deles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, o @Espiritismo Simples. Hoje a gente traz uma novidade, né? Várias novidades. Mas aqui vem mais uma. Agora a gente tem um TikTok. Pois é, Espiritismo Simples está lá no TikTok também, com o mesmo Espiritismo Simples. Qual que vai ser a ideia do TikTok? A gente vai gravar alguns pequenos vídeos, né? Com alguns cortes ou mensagens do podcast e a gente vai colocar lá. Então, se você quer saber como é que é gravado o podcast, quer ver um pouquinho dos bastidores, vai lá pro nosso TikTok, @Espiritismo Simples. Siga a gente. Os nossos episódios estarão todos no YouTube, já estão todos da primeira temporada e agora a gente vai continuar firme com a segunda temporada também. Se inscreva no nosso canal do YouTube, só digitar lá na busca, Espiritismo Simples. Bruno, como vai funcionar essa segunda temporada? Bem, vai ter episódios como vocês já estão acostumados, todas as quintas-feiras, às 5 horas, mas agora a gente trouxe uma proposta um pouquinho diferente. Vão ter 2 formatos de episódios. Em uma semana a gente tem um desses aqui, né, os grandões, que vocês já estão acostumados, e é o de hoje, é um desses, maiores, longos, como a gente já fazia. E na semana seguinte, um que vai ser mais curto. É uma mensagem, um trechinho de algum livro, com alguma reflexão, uma prece, algo que vai nos ajudar na harmonização. Esse novo formato vai nos ajudar para que a gente consiga gravar mais episódios com temas diferentes, para que a gente evite qualquer tipo de repetição também. E essa questão das mensagens, essa questão da reflexão e essa questão da prece é algo que era comum nos pedidos que a gente tinha lá no nosso Instagram, o @Espiritismo Simples. Muitas vezes vocês pediam, muitas vezes alguns se emocionavam com algumas mensagens, com algumas preces, com algumas músicas. E aí a gente dividiu o podcast para que seja um pouquinho assim. Um de mais estudo, né? E, claro, sempre a reflexão. E o outro ali com um lado mais emocionante, ou com alguma mensagem, ou com alguma reflexão um pouquinho menor. Tá bom? Vamos começar logo com o nosso primeiro episódio da segunda temporada, episódio 81. E hoje a gente vai falar sobre os ciclos da vida. Por que a vida é cíclica? Qual a importância de perceber o começo ou o fim de um ciclo? Como aceitar? Então, vamos estudar? Tava com saudade de falar isso também. Vamos falar de ciclos, é também falar da vida, praticamente, porque são quase que sinônimos. Sempre que a gente observa a vida, a gente percebe a presença deles, os ciclos. A vida orgânica em si, ela é um ciclo, né? O nascer, crescer, reproduzir, morrer, aquela forma mais simplista de todas. E a nossa vivência, ela segue essa mesma linha. Lá estão os ciclos. A escola tem um ciclo, a gestação tem um ciclo, o dia e a noite cumprem um ciclo entre si. Muitas etapas de nossa vida se enquadram iguais, com início, meio, fim, mas muitas vezes a gente não quer enxergar ou aceitar que seja assim. A gente começa um trabalho, ama esse trabalho, dá o sangue por ele, traz inovação, fala dele para todo mundo com orgulho, para todas as pessoas ao nosso redor, e daí, pluft, troca a direção, muda o gerente, o chefe que você ama mudou de emprego, o negócio começa a ficar ruim para você, você não consegue se adaptar e aí você é demitido. Meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Essa mudança, eu não estava preparado, eu não queria agora. E agora o quê? Seu trabalho
é o lugar que você executa tarefas, desenvolve técnicas, se relaciona com pessoas para ser remunerado pela dedicação do seu tempo. As empresas, elas pagam pelo nosso tempo de vida. Se você é autônomo, você se paga pelo tempo que dedica a receber por isso. Mas é sobre tempo. Acabou apenas o período que você dedicava seu tempo naquele lugar. E está na hora de refrescar a cabeça, começar um outro, ou começar o projeto que você fala para todo mundo que não tem tempo, ou se dedicar àquele hobby que vai poder te trazer qualidade de vida. Seu trabalho lá acabou, mas não a sua vida. Desencana, desapega, toca o barco. Quantas pessoas já trocaram de emprego, atividade, ramo e são felizes? Nós conseguimos sempre nos adaptar. Isso não deve ser uma preocupação tão absurda. Quando a gente fala de trabalho, a gente mexe com orgulho, né? Ser demitido é cutucar nesse assunto de um modo um pouquinho mais dolorido. A sociedade, nosso preconceito, a gente acaba olhando para esse episódio como um sinal de fracasso. E, na verdade, não é. Pensar assim só mostra o quanto que a gente é vaidoso, o quanto que a gente é orgulhoso e como supervalorizamos coisas que nem são tão importantes assim. Olhe pelo lado da espiritualidade. Quantas vezes você, neste mesmo trabalho, estava lá exausto e já pensou em mudar, pensou numa oportunidade diferente, numa nova tentativa, mas nunca teve coragem. Às vezes, a galera lá de cima dá uns empurrões na gente para que as coisas andem por aqui. Esse episódio é sobre entender esses momentos e reconhecer que as coisas sempre caminham para o melhor. O fim do ciclo de um relacionamento vai na mesma toada. A moça namora por anos com uma pessoa, pensou em casar, mas o caso ali já estava ruim faz tempo. Você só se lamenta, só reclama, se entristece, pede ajuda em oração. Aí quando a espiritualidade atua e o namoro, o noivado, o casamento acabam, começam aquelas reclamações. Mas por que comigo? Eu não queria. Minha filha, estava reclamando até agora há pouco. Quando isso acontece, eu só penso nos nossos espíritos amigos olhando pra gente pensando, pronto. Receba e compreenda os livramentos que você pede em prece. Receba os novos ciclos que se apresentam em sua vida. Aprenda a fechar ciclos que não fazem mais sentido, que não te fazem bem, que não te realizam, que te distanciam de você mesmo. Quando uma porta se fecha, abre-se um casarão de janelas. Mas estamos tão presos e apegados à porta que está para fechar que a gente não consegue olhar para o lado, para os outros cômodos desta casa. Apego nenhum é bom, apego nenhum ajuda. Ter estima por algo ou alguém, sim, tudo bem, é saudável, mas o apego não. Vamos aprender a nos desvincular de coisas, pessoas, títulos, poderes. Já percebeu quanto de exemplos espíritas de seres que não conseguem evoluir ou fazer uma transição suave e harmônica para o outro plano por conta do apego? O desapego começa aqui, agora, em vida física. Não adianta criar uma vida de vícios ao apego e no instante do desencarne pensar, eu sou tranquilo, nada aqui vai me abalar não. Pense, são anos de apego. Como que se separa assim com facilidade? Apegue-se ao que mais importa na vida, que é você mesmo. Não existe coisa ou pessoa mais importante na Terra do que você. Pense nisso. Fim de ciclo de uma vida, ele nos remete à morte. E trazendo o tema do apego, tem tudo a ver com o sentido espírita de entender e lidar com isso. Você perdeu um ente querido? Vai dar saudade. Vai dar sim vontade de querer por perto, de dar mais um abraço, de estar ao lado. Mas o melhor a ser feito para você e para esse espírito é seguir em frente, é tocar a vida. O apego gera laços de vibração baixas que não nos eleva e nem nos harmoniza com o que há de melhor em nós. Novos ciclos assustam, mas edificam. Traz novas experiências, faz a gente olhar diferente para as coisas. Permanecer no mesmo ciclo nos emburrece, nos torna operacionais, meros executores de uma vidinha sem brilho ou emoção. É como videogame. É legal jogar a mesma fase sempre? Até é. Você se especializa, mas não demora a cansar. Que tal passar essa fase e jogar uma outra nova, do zero? Mas para falar de vida ou morte, a gente pode trazer mais aprofundado em um outro episódio. Porque esse de hoje
já está chegando ao fim do seu ciclo. Gostou do nosso episódio? Recomende para alguém. Conhece alguém que nos ouve? Avise que a segunda temporada começou e vamos estudar. É bom demais estar aqui de volta. É bom demais estar começando mais um ciclo aqui na segunda temporada do nosso podcast. A gente recebeu, acho que dá para falar, cerca de milhares de mensagens das pessoas perguntando ou comentando nos posts. O podcast acabou, eu vi que parece que não tem mais nada, não encontrei mais nada lá no Spotify. Vocês pararam, aconteceu alguma coisa, né? Então, queria agradecer a paciência, né, de todas essas pessoas, de vocês que estão aí nos ouvindo, vocês que nos acompanham também lá no nosso Instagram. A gente começa agora a segunda temporada. E aí, como a gente falou no começo, quantos episódios a gente vai ter, não dá para saber. Deixa aí que a espiritualidade cuida disso. A cada dia cabe o seu mal. É uma lição de Jesus e acho que vale muito aplicar aqui no nosso podcast. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.